Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, Entre Laços e Nós está de volta e hoje a gente vai falar sobre retorno ao mercado de trabalho. Quem ficou um tempinho fora, cuidando do seu filhote. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a doutora Rafaela Rubim Camargo, ela que é ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, obrigada. Ela tá tão feliz que ela tá se vendo na tela. Olha ali, ó. Ali é o retorno. Para quem não sabe, tem um retorno que ela tá aparecendo. Ela tá dando tchau pra ela. Essa é a forma que a gente descontrai o convidado. E agora eu vou dar oi aqui para as minhas colegas. Tudo bem, Júlia? Júlia vai olhar também lá no retorno. Vai se ver. Oi pra nós. Oi, Maite. Oi. Agora que a gente já descontraiu, vamos começar a falar sério, hein? Doutora, aqui. Sério, mas não tanto. Falando sério, porque muita gente, às vezes, esse momento do retorno do trabalho é o momento mais difícil, para mim foi pelo menos, né? Quando você, às vezes, planeja, vou cuidar do meu bebê, ou tem mãe que já não aguenta mais o choro da criança e quer voltar imediatamente. Tem os dois lados. Para você, qual foi o lado? Querer ficar ou querer ir? Eu queria ficar, mas a necessidade do retorno, né, fez com que eu tivesse que voltar, né, ao trabalho, né. E também o outro lado, a gente dá como é que eu vou falar, um refresco, um descanso, né, para a mente, né, porque a gente fica naquela rotina do bebê, né, o tempo todo parece a mesma coisa, mas isso faz parte, né, da maternidade, né, mas foi necessário voltar antes do tempo, né. Então, por que você trabalha, né? A Rafa, o Miguelinho é meu paciente, ele tem 2 meses, e aí eu tive ideia de chamar ela, porque a hora que eu fui na penúltima consulta, a hora que ela estava indo embora, ela falou, vou voltar e tal. E tem algumas especialidades que a Rafa é obstetra, e tem algumas ginecologista obstetra que a gente não se dá o direito de ficar mais tempo em casa. Então, quem é CLT fica 4 a 6 meses, tem gente que tem umas licenças longas, eu voltei com 17, 20 dias de todos. E ela voltando com 1 mês e meio, ela falou, não, mas tá bom, né, assim, muito tempo, né, ele tinha 1 mês e meio, e aí eu passei pela porta da Maite e falei, Maite, o que você acha, voltar pro trabalho com 1 mês e meio, já deu tempo? Aí óbvio que a Maite falou, não, mas se precisar. Ela é passadora de pano para qualquer lado que você necessitar, 0800. Não, mas depende muito, né, ela falou, descansa a mente. Né? Cansa o corpo fora, cansa cuidando 24 horas também, né? Mas a mente descansa trabalhando. Mas fica essa ambivalência, né? Fica. E também teve o retorno pela minha profissão, né? Como ser obstetra, pré-natal. Não dá, é muito difícil, né? O abandono do consultório. Seria um recomeço, né? Exatamente. Eu já tive vários colegas que ficaram os 4 meses, né, para mais, né, e no retorno praticamente teve uma perda do consultório, né, e isso é muito ruim. Eu mesmo no hospital, as pacientes mandando mensagem, né, e você não consegue desligar totalmente, mas quando eu fui ter o Miguel, né, eu já meio que planejava voltar entre esses 2 meses, né, pelo menos para o consultório, né. Mas aí, doutora, eu queria trazer aqui um início da sua fala, que você disse assim, eu tive que voltar. Sim. E aí eu queria te perguntar se você teve que voltar ou se você quis voltar. Porque às vezes a gente quer voltar, mas a gente fala que teve que voltar. Eu ia falar até que ela sabia isso também, porque às vezes a gente nem sabe, né? Eu tive. Querer eu não queria, certo? Não.
Muito Eu acho que com difícil. 2 meses, ele ainda foi prematuro, acho que 2 meses ninguém tá querendo Ninguém ainda. vai querer, é muito difícil. E aí eu ainda falei pra Rafa na consulta, eu falei, como eu voltei muito cedo, eu sempre fiquei com medo do preço que eu pagaria pra frente, sabe? O custo que teria. É que acaba que o consultório, a gente como autônomo, a gente tem possibilidade de Fazer o teu horário. E- Ou de fazer o não, próprio horário. Mas assim, a Bia ainda teve uma bronquiolite, foi internada, a Luísa também teve uma bronquiolite. Obviamente que na hora eu me culpei porque a gente estava até conversando isso na última Sim. consulta. Você está dentro do hospital, então você traz bicho para casa. E seu filho fica doente, aí você fala, será que não fui eu que trouxe? Nas ocasiões eu nem me deixei, nem me permiti, obviamente que o pensamento vem, mas eu tentei mandar ele embora, porque assim, consultório, o que você vai fazer? Ô, querido, então, fica uns 6 meses sem vir, que depois eu volto. E, obviamente, quando a Bia internou, a minha pediatra falou para mim, Júlia, na verdade foi um grande divisor de águas, porque a gente às vezes bota sempre o trabalho no primeiro lugar. Não só médico, mas médico também. A gente vai trabalhar. Quantas vezes você foi trabalhar com febre? Trabalhar com febre, dor de barriga. Porque assim, você vai pro plantão e você fala, gente, alguém pode pegar meu plantão? Tô passando mal. Aí começa no grupo, não posso, desculpa, amiga, não sei o Dá um quê. jeito de ir. Melhor aí, não sei o quê, não posso. Raramente, hoje em dia quase nenhum é CLT, então a maior parte você é PJ, e aí se você falar pro seu chefe que você não vai, não pega bem, então a chance de você sair da escala é grande, e aí você vai trabalhar em situações adversas, inclusive com filho pequeno. E aí é muito difícil, assim, isso, acho que quem quer dar um plantão de 12 horas com filho pequeno? Então, a gente acaba de fato botando algumas coisas em primeiro, assim, não em primeiro lugar, né, mas num valor que talvez eles não tenham, que é o trabalho, mas assim, a gente precisa ganhar dinheiro, o consultório tem que pagar as contas, então o aluguel não para, a secretária não para. E aí o que você faz? Quem sustenta? Assim, tem que ter um planejamento, tem que ter um pé de meia. Mas quem por consegue? isso que, né, o que vocês chamam aí de passação de pano. Olha, tá ofendida, gente. Temos uma profissional ofendida. É não culpabilizar a mãe por questões tão complexas como você trouxe agora. Como que você vai falar para ela, nossa, era melhor esperar um pouco, né? Não, a gente não sabe o contexto nunca, né? É que eu realmente acho que uma hora a vida cobra. E assim, vai cobrar de qualquer forma. Mas é que às vezes você vai precisar parar. Então, numa situação adversa dessa, seu filho está internado, sim, aí para. Aí não importa o quanto tempo você vai ficar, o dinheiro, porque você está tão preocupada com aquela cena. Aí você não tem nem dúvida, talvez, nesse momento. Você não tem nem direito de pensar. Então, você está lá naquela situação e dane-se, o mundo todo explode, porque a única coisa é seu filho também. Mas assim, querer voltar, ainda o Miguelzinho foi prematuro, né? Querer voltar não queria, né? Mas voltei no consultório, pouco período, né? Ainda aos poucos. Aos poucos. Também é um privilégio conseguir, né? Voltar então, isso é bom, né? É bom e é ruim, né? A gente fica pesando sempre na balança. Agora, Rafa, quando a gente fala desse retorno ao mercado de trabalho, eu acho que a gente precisa pensar também numa rede de apoio, né? Sim. Ninguém vai deixar um bebezinho, às vezes, sem pensar no plano B, ou um cuidador da sua confiança, ou algum familiar, ou alguma creche, às vezes. 2 meses nem tem. 2 meses. As creches geralmente são a partir de 4 meses. O que faremos, então? Então, a minha rede de apoio é a minha mãe, né? Que fica com o Miguel quando eu vou para o consultório, quando eu vou para o ambulatório, ela fica com ele. Ela desde o começo, né? Ficou comigo, né? Que a gente volta da maternidade, né? Fica meio insegura e ela sempre ficou comigo. Meu esposo também, quando ele não está no consultório, ele ajuda e a gente montou essa rede de apoio, né? Eu acho que é uma situação muito complexa, né? Eu tive essa semana com um amigo meu que ele é jornalista, ganhou 2º filho agora, e a esposa voltou pro trabalho, e ele me ligou desesperado e falou, eu perguntei, tu pode me salvar? Ele falou, não posso, porque a minha filha não para de gritar, eu não tenho peito para dar, eu não sei o que eu faço, tô quase ligando para minha mulher para ela voltar. Então, assim, não é só a mãe que sofre, né?
desconexão, né? Acho É que que o pai tem que se dar o direito de sofrer. Porque tem pai que não se dá assim, que não fica, né? Então é o pai que se dá o direito de passar por isso. É que E tem... essa parte, Rafa, da amamentação? Você tá amamentando? Eu tô Como que é? Como é que você amamentando. faz? Aí eu retiro, né, o leite, É mais né? um trabalho, né? É, mais um trabalho. Mas Terceiro turno. Mas você se sente, sei lá, um benefício que você dê. Já que você tá é uma indo, presença também sua ali, né? já que você tá indo trabalhar, você fala, eu vou deixar um leite materno para ele. Aí eu me programei, aí eu retiro o leite, né? E deixo congeladinho, e aí o cuidador, o meu esposo ou a minha mãe, que dá o leite materno para ele, né? E A aí, primeira vez que você saiu para consultório, como é que foi seu retorno? não vi a hora de chegar em casa para vê-lo, né? E assim, eu achei que ia voltar pior, entendeu? Mas eu senti que ok. E você foi bem também, você saiu e Não, ficou bem. saí angustiada. É muito difícil, né? Eu lembro Não conheço disso. nenhuma Tava mãe dentro assim. do carro mandando mensagem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, se não estivesse tudo bem, eu voltaria, né? Mas, não, todo mundo, não, tá tudo bem, fica calma. E aí, na volta, tipo, a primeira coisa que você quer fazer é, tipo, vê-lo, né? E Lamber a cria. lamber a cria. Aí ficou lá lambendo. E é todo um cuidado, né? Porque como eu vou pro hospital, vou pro consultório, também tem que ter Tem um todo... protocolo. Tudo um... A faxina. A quando chegar. Faxina, Tipo, ele não pode me Mas o que você ver. precisa fazer? Eu tenho que me higienizar toda até pegar ele, entendeu? Mas uma coisa rápida, tranquilo. Um banho de Um banho. Um banho. 5 minutos. tipo o seu. dente. E é engraçado, a gente chega e parece que eles sentem o cheiro, né? E aí já começa aquele chororô, barato. Aí você chega, a criança começa a chorar e fala, tava tudo bem até você chegar, né? Exatamente. Isso é um clássico, né? Não, esses dias eu... Por que isso acontece? Você tem uma explicação? se tem técnica... Não, meu filho só sabia meu cheiro. Daniel, assim... Realmente é uma conexão, assim, A gente extracorpórea. esquece que a gente é meio bicho, né? A gente finge que não é. Tem gente que acha que é então, robô. Mas ela é inteligência artificial. Aliás, você que está nos ouvindo, nós temos uma inteligência artificial personificada aqui. Depois eu falo da nova empresa. Não, o Dani, assim, quando eu dava plantão, ele acordava a cada 40 minutos, né? Obrigado, filho. Ele acordava a cada 40 minutos. E aí, quando eu comecei a dar plantão, eu fiquei com muito medo, porque ele dormia no meu colo, e dormia na cama mamando, com o peito literalmente na boca dele o tempo inteiro. E aí eu fiquei com medo de voltar, porque eu não teria peito para botar na boca dele. E adivinha? Dormia muito bem sem mim. E passava noites inteiras de eu chegar em casa e minha sogra e meu marido falaram, nossa, foi incrível. Ele não acordou nenhuma vez. Minha sogra ainda falou, eu às vezes acordava, ficava olhando pra cara dele e falava, gente, ele não vai acordar. Igualzinho quando a gente está presente. Aí teve um dia, foi uma das primeiras discussões assim, que eu tive com o Léo nesse sentido. Eu ia para São Paulo e a rede de apoio é o Léo, às vezes a minha sogra com o Dani, todo mundo para São Paulo para dar plantão, para eu dar de mamar imediatamente antes do plantão e dar de mamar assim que eu chegasse. E aí o Léo veio falando de São Paulo até o peixe. Dia da entrada de Santos. Nossa, foi incrível. Ele não acordou nenhuma vez. Ele falou 1, 2, 3. Ele falou, deve ser alguma coisa que você faz. Mas o que você sentia quando te falavam isso? Então, quando falou a primeira vez que foi ótimo, eu pensava, que bom, pelo menos você sabe dar um plantão extra, alguma coisa, tá tudo bem. Só que aí quando ele começou a falar, imagina a pessoa falar 1 hora, que foi incrível, e aí ele começou, deve ser alguma coisa que você faz, porque... Fica longe que melhora. Não chegou no peixe, eu falei, chega. Então, se é alguma coisa que eu faço, eu não consigo resolver. Então, essa noite eu vou botar ele pra dormir. Assim que ele acordar, vocês que vão, porque eu não consigo resolver. Porque se é alguma coisa que eu faço, eu não consigo resolver. Aí eu fui botar ele pra dormir, deu, sei lá, 1 hora, ele acordou, aí eu cutuquei ele e falei, pode ir? Aí ele foi, o menino dormiu, ele voltou igual um pombo, né? Foi e deitou. Deu 30 minutos, 40, o Daniel acordou. Falei, bem, pode ir? Aí ele foi. Isso foi de 11 a 1 da manhã a cada 20, 30 minutos. Você se vingou? Quando deu 1 da manhã, ele falou, pelo amor de Deus. Eu retiro tudo que eu disse. Vai, eu falei, se é mais alguma vez você falar
que fui eu, nananana. Acabou. Vai ser só você às noites. Depois desse dia. Semana passada, né? Os dois. Foi o casal exemplar. Não, depois desse dia, eu falava do plantão. E aí, Léo, como foi? Foi tudo bem. Foi à noite, foi tudo bem. Foi tudo bem. Nunca mais. Eu tive os 3 Você filhos. fez muita falta. Porque eu fiquei pensando que tem a ambivalência justamente do querer ter a falta sentida e do querer também poder, né, falar, ai, ufa, né, tá tudo bem, eu posso sair. Porque saber que faz falta é bom também, né? Também gosta de saber, né, que é necessária. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Ó. Porque às vezes as pessoas, elas ficam assim... Não sei se é culpa aí, a minha passadora aqui de pano vai vir traduzir. Começam os apelidos. Mas às vezes a gente pensa assim, eu fiquei fora, ele chora. Aí acontece, foi porque eu fiquei fora. A culpa é minha, eu não devia ter ido. Eu fui antes do tempo. Eu não sei o quê. Você sentiu um pouco de culpa? De ter ido? Sim. A gente sempre sente um pouco de culpa. Culpa de não ter nascido rica, né? A gente sempre sente. O tempo inteiro a gente sente essa culpa. De ter ido. De não ter ido. De não ter Aqui a ido. gente combina, né? A gente, vou colocar no meio, de trocar culpa por responsabilidade. É só ela que combina, porque a gente fala culpa mesmo. Ela corrige, ela fala responsabilidade. Eu tento. Porque é você se responsabilizar por uma escolha, né? Que nem sempre é uma escolha possível, né? Como você falou, eu tenho que voltar a trabalhar, né? Mas é uma escolha, de alguma forma. Com certeza. Não, e ela falou pra mim, eu vou voltar também por ele, porque também tem isso. Você volta porque se você tem uma mãe inserida no mercado de trabalho, obviamente o poder de compra da família, escolher uma melhor escola, né, as coisas. Tudo melhora, né? E essa questão de se separar, né, do bebê, eu lembrei quando a Amanda era pequenininha, eu não voltei, assim, eu demorei pra voltar, né, pra voltar a trabalhar. Mas eu lembro dela muito pequena, minha mãe também, né, tive esse privilégio de ter um tempinho minha mãe comigo. E aí, ela um dia falou assim, filha, eu quero que você saia e dê uma volta no quarteirão, por favor. Mas assim, não Porque a mãe dela é a passadora de pano mor, ela também oficial. ela também faz psicanálise. É de família, uma doença familiar, hereditário. E aí eu lembro da angústia de, eu juro, eu fui até a banca, assim, eu nem dei a volta no cartão, eu fui até a banca e voltei, né? Morava em São Paulo, né? Voltei, assim, parecia que ia falar, mas não vai falar, alguma coisa vai ter acontecido, é muito louco isso. Né? Esse momento, Por né? que então, não sei, pode ser um problema só meu, né? Não sei se tu teve isso. Vamos ver, não sei. Vou analisar Roberto, aqui. a gente não tem nenhum psiquiatra pra ver. Próxima entrevista, por favor. Ela assusta todos os psiquiatras. Eu sempre tive exatamente esse medo. Eu falei, Mas eu vou continua. sair, vai acontecer alguma coisa ruim com essa criança. Mas aí é uma questão de onipotência sua também, né? Olha que Porque na real já aconteceu comigo. olha os traumas de infância. Não traumatiza ela que acabou de começar a trabalhar. Mas é trauma seu ou das meninas? Não, eu tinha medo que se eu saísse de perto poderia acontecer alguma Mas coisa o que ruim. aconteceu Mas assim, com não, a primeira eu tive a Luísa. E aí, no que eu ganhei a Luísa, minha mãe se instalou na minha casa para me ajudar e eu precisava porque eu estava muito insegura. Aí a primeira vez que ela falou, eu vou no mercado, o mercado era no andar de baixo do meu prédio. Era só descer, atravessar, comprar o pão e subir. Vai dar tudo certo. Eu falei, mãe, não vai dar tudo certo. No caso, você podia deixar sua mãe sair de casa. Não tem como dar errado. Não vai acontecer nada, ela tá dormindo, tá bom. Falei, o que aconteceu? Fechou a porta, a criança chora. Falei, tudo bem, eu sei o que eu tenho que fazer, vou dar o peito. Coloquei no peito. O que aconteceu? O primeiro engasgo da menina ficou roxa. Aí eu falei, matei a menina. O que eu peguei? Chacoalhei. Fiquei tão desesperada que eu chacoalhava ela. Luísa! Já sei, a gente vai chamar alguém pra ensinar primeiro socorro. Gente, não é assim. Mas ela voltou. Tipo, vou voltar logo antes que ela me põe de cabeça pra baixo. Mas eu tinha muita insegurança. E como assim? Aí eu tive esse período da minha mãe comigo. Depois ela foi embora, morava longe. Então assim, eu ia deixar como estranho. Sim. Então, esse medo, eu tinha muito medo. De, assim, claro, eu deixei com um cuidador que eu me falava todo dia assim, não, a pessoa tem 2 filhos, eles estão vivos, não vai acontecer nada com as minhas. Mas eu tinha muito medo. Mas você já tinha medo antes do engasgo?
Sim, né? Já, mas ela sim. não tinha nem pro mercado. Sim, então. Mas eu ia falar, tem algumas questões. Primeiro que, assim, acidentes acontecem, né? A gente não sabe se o engasgo aconteceu porque você estava ali também afobada, insegura, né? Com a sua mãe fora, porque isso acontece também, né? E a criança sente o foi estado. engasgo. Porque Pode ser também, às vezes nem foi engasgo, às vezes a gente potencializa, o cara tava com tanto medo, às vezes ela tava tossindo e ia começar a ficar rosinha, assim, mais Não sei vermelha. se sai uns leite pelo nariz. Não, mas dá pra regurgitar e sair leite pelo nariz. Então, nunca tinha visto, né? Então uma professora Foi uma- minha que falava, ela falava, é bom que colonizou com leite materno Aí, no ó, nariz, que olha lá. bonito. Mas foi uma situação nova, assustadora pra você. A pediatra não, pra você sim. Pra ela é ridículo. Tipo, Mas o seu estado ali, emocional também vai interferir Então, no que vai acontecer. dita, né? Porque às vezes Sim, nem vai interferir no que engasgou vai e ela achou que acontecer, tava sim. engasgando. Mas medo de acontecer alguma coisa errada? Não, porque eu sinto mas segurança. você tá com confiança, né? Marido e mãe. Exatamente, entendeu? Pensamento positivo. Eu Eu fui, sou dessas. né? Tomei essa decisão, pensamento positivo. A gente tem que pensar assim, né? Se acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer comigo ou com eles. Mas não vai acontecer. Tá tudo certo. Gente, ela é uma mãe muito melhor Muito do que boa, eu. né? Bem Melhor preparada. não, cada um é Mas a bem melhor mãe que preparada. pode ser para Não. o seu próprio filho. né? Emocionalmente mais estável, talvez. Mas peraí, Não, mas Não tem o que fazer. Não, no momento de ficar nervosa, de ficar insegura, né? eu também, assim, o Dani ficou com a minha sogra e Ele é seu amigo, hein? Tá mandando recado aqui, ó. o Dani ficou com a minha sogra e as meninas, a Bia, eu achava que não precisava ficar com ninguém, que sei lá com quem que a Bia ficou no início, que a gente ia dar um jeito, ficava com o ia Dani. acalmar, que o Léo ia ficar um pouquinho, e aí a Luísa já botei uma babá para ficar com ela. Mas é isso, eu acho que assim, como eu nem pensava que eu tinha uma outra opção, porque eu não tinha opção. Então acho que a gente vai levando, porque assim, não tem opção, vou plantão, tem que voltar para o plantão. Então eu dei um plantãozico, eu peguei um plantão de 3 horas, o primeiro, para testar. Quando eu voltei, o Léo tava com uma mamadeira na boca do Daniel, porque ele não parava de chorar. Eu cheguei e falei, o menino tava quieto com a mamadeira, e o Léo assim, graças a Deus, ele acalmou, eu falava, tira a mamadeira da boca dele. Aí eu tira a mamadeira da boca dele, e aí eu falava, e ele tirou, eu falei, pronto, me dá. Aí eu botei no peito e falei, pode contar como foi o dia, porque eu tinha medo dele desmamar. Enfim, mas assim, a gente não tem opção, né? Tem que voltar e E vai dar tudo certo. melhor pensar assim, né? ela é Sim, plena, sim. né? Adorei. Gente, Ótimo. já que você tá nessa Bom plenitude pro Miguel toda, também. Vamos lá. eu acho que é legal a gente trazer, agora falando sério, né? Porque a gente tem vários perfis, né? De mães. Falando Depende. sério, eu vou ficar quietinho. Vai nem respirar agora. Nem respira. Falando da questão de perfil socioeconômico, perfil de idade, perfil, enfim. Que recado você daria para as mães que estão ensaiando esse Sair, retorno né? ao trabalho? Se tiver que sair, né, for necessário, tem que ir, né? A gente não pode culpá-las, né? Que não tem, você tem que ficar 4, 6 meses. Se é necessário, tem que ir, né? Mas que nem eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio. Elas vão ter que também pensar nisso, né? Eu acho que elas não podem se culpar, né? Se essa é a única coisa que tem que ser feita, né? Eu penso por esse lado. Até você falar para você, ó, esse é meu tempo, vou voltar agora, preciso, já deu, já está amadurecido 2 meses. Deu muito nó? Não, Você deu. planejou antes desse tempo? Não, então, eu sempre, na verdade, por conta do consultório, eu sempre pensei, eu até comentava com a Júlia, que eu encontro com ela no meu plantão, e ela passa visita. Eu sempre comentei com ela, eu vou ter que voltar antes por conta do consultório, né? Então, eu sabia que não ia poder durar os 4 meses, entendeu? Eu sabia que os 2 meses dá para segurar, mas não daria. É que a gravidez também é um tempo para você preparar o retorno, né? Acho que a Sim. pessoa vai preparar só para a gravidez, que tem que começar a abrir a mente para frente. E pensar nisso, de rede de apoio, com quem eu posso contar, né? Exatamente. Se dá para contar, se dá para contratar, enfim.
E aquelas mães que se sentirem culpadas e puderem, né, ficar em casa, eu acho super válido, né? Porque que nem eu tenho o privilégio de poder remanejar. Inicialmente vou 3 vezes por semana, às vezes algum final de semana, e meio período. Tem mulheres que têm que retornar 8 horas todos os dias. Aí eu acho que é complicado, mas se também for essa a única solução, Tem que se planejar na gravidez. tem que se planejar. Aproveita esse tempo, E né? tem que se respeitar, né? Cada um sabe das suas contas. Ela tá falando sério agora, hein? E eu gostei que ela veio pro meu time de não vamos culpabilizar, viu? Duas Ganhei mais passadoras. Duas passadoras. Tá perdida, Roberta. Sem culpa, com responsabilidade, viu, Luizinho? Porque não adianta muito, né, a gente falar, culpar a mãe, né, já é uma coisa assim, a maternidade, ela é linda, é mágico, né, eu sou uma Rafaela antes e uma Rafaela depois, e aí a gente, tanta responsabilidade, a gente fica tão preocupado, você mesmo falou, e a gente tem que voltar e levar mais isso, né, acho que a gente pode dar uma... Viu? Ela gostou do que eu falei Mas lá. sabe o que é a maturidade? Que ela é jovem, nós todos, geração 1983, essa geração é muito Ah, tá. desenvolvida, Por que será que emocionalmente. tá chamando ela de jovem? Nem vou perguntar. Né, Rô? Deixa Tá quieto. quieta. Quero Deixa comentar quieto. sobre isso. Todo século passado. Gente, muito obrigada. Rafaela, eu acho que esse é um assunto que ainda a gente vai discutir bastante, porque a gente tem várias formas de entender ele, né? Sim, com certeza. Tem mulheres que tem pessoas que vão julgar essa minha atitude, né? Ok. Pessoas que vão apoiar, né? E como toda, né, discussão, tema, né, sempre tem a favor e contra. Quem te julgar, manda o boleto. Ah, boa! Quem te julgar, manda o boleto. Faça Tá o bom? Pix, Faça o pode julgar. Pix. Manda o Pix. E quem te julgar, manda o boleto que ela fica em casa, galera. É isso aí, Miguel agradece. Obrigada, Rafa. Sucesso para você em casa e no consultório. Ai, obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? E agora sim, né? É pra ele Agora é pra lá, Rafa. Agora faz tchau assim. Beijo. Tchau, a gente se vê no próximo podcast. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!